A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 34 ao 38, que vai nos dizer assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, tem momentos que Deus, Ele vai trazer algumas revelações para a nossa vida. Ele vai trazer algumas direções para a nossa história. E nós vamos olhar e vamos pensar como Maria aqui. Realmente isso é impossível. Como é que isso vai acontecer? Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que mesmo que tudo pareça impossível, o nosso Deus é especialista em fazer milagres acontecerem. Você serve a um Deus que para Ele não existe nada impossível. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre, mesmo que o seu cenário seja contrário, mesmo que humanamente falando seja fora da lógica. Se foi Deus quem lhe falou, tenha certeza de uma coisa vai acontecer conforme o que Ele disse. Declare comigo: meu Deus trabalha de maneira que o ser humano não entende. Ele faz o impossível acontecer. O meu Deus trabalha de maneira que o ser humano não entende. Ele faz o impossível acontecer. As palavras do anjo Gabriel estavam soando como algo impossível aos ouvidos de Maria. E às vezes as revelações, aquilo que Deus traz para a nossa vida, as direções que Deus traz para a nossa história, vai soar como impossível aos nossos ouvidos e nós vamos ficar pensando: como é que isso vai acontecer? Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que têm promessas de Deus, porém você tem se pegado muitas vezes questionando. Você tem se pegado muitas vezes olhando para o cenário e dizendo: como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou gerar se é impossível? Como é que eu vou entrar naquela empresa se é impossível? Como é que eu vou ter um ministério abençoado se é impossível? Como é que eu vou ter um casamento restaurado se é impossível? E Deus está dizendo para você hoje: não busque entender como eu vou fazer. Só queira entender que eu tenho rastro de biandalaga, as minhas formas de trabalhar, e eu cumpro com a minha palavra. Declare comigo: meu Deus cumpre com a palavra dele. Ele faz o impossível acontecer. O meu Deus cumpre com a palavra dele. Ele faz o impossível acontecer. Maria, ela falou a verdade aqui para o anjo. E ela começou a expor a dúvida dela. Porque ela sabia, irmãos, que aquilo que ela estava ouvindo era impossível. Pois a própria Maria diz, versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela mesmo entende. Há uma limitação aqui. Não tem a probabilidade, humanamente falando, das palavras se cumprirem. Por quê? Porque eu entendo que o meu cenário é impossível. Maria ainda não havia tido relações com homem. Como é que ela poderia gerar? Como era que aquela palavra poderia se cumprir? E assim é na sua vida. Às vezes você diz assim: o cenário é totalmente impossível. Como é que a palavra vai se cumprir? Humanamente falando, eu vejo que tudo é contrário. Olhe para a história de Maria. Tudo era contrário. E outra coisa, viu? O que o anjo estava revelando para ela nunca havia acontecido com ninguém. Então Maria não tinha testemunho de alguém para se apegar, não, irmãos. O que o anjo estava contando para ela era impossível e ninguém nunca havia vivido. Ou seja, era algo exclusivo. E quando é algo exclusivo, ainda é mais e mais e mais e mais complicado para a gente entender. Declare comigo: meu Deus tem algo exclusivo para mim e eu não vou querer entender. O meu Deus tem algo exclusivo para mim e eu não vou querer entender. Quando Deus tem algo exclusivo para a gente não busca entender, a gente só vive.
Maria não buscou entender como seria com riqueza de detalhes, o que iria acontecer, como era que Deus ia fazer, como era que a criança iria ser gerada dentro dela. Mas Maria, ela só fez expor a situação dela. Mas Deus já sabia. Antes de Deus lhe fazer uma promessa, ele já sabia da sua situação. Antes de Deus lhe fazer uma promessa, ele já sabia das limitações do seu cenário. Antes de Deus lhe fazer uma promessa, ele já sabia o quão impossível era esta promessa, esta palavra acontecer. Porque Deus não trabalha, irmãos, com as possibilidades. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que ele não trabalha com cenário favorável. Declare comigo: o meu Deus não trabalha com as possibilidades. O meu Deus não trabalha com as possibilidades. Aqui você vê o anjo Gabriel dizendo para ela que um mistério ia acontecer. Que era algo que não teria explicação o que aconteceria com ela. E Maria ficou incutindo isso na cabeça. E Maria ficou dizendo: mas como é que vai ser? Eu tenho que entender primeiro para depois aceitar o plano. Não. Maria entendeu os mistérios de Deus. Eu não procuro entender nos detalhes, mas eu vivo. Não busque entender os mistérios de Deus nos detalhes, que senão você vai enlouquecer. Você não vai suportar, porque tem coisas, irmãos, que realmente é fora da lógica humana. Tem coisas que a nossa compreensão humana não consegue entender. O que a gente tem que fazer é o quê? Viver. Era isso que Maria iria precisar fazer a partir daquele momento. Você que está me ouvindo agora que tem uma promessa impossível na sua vida. Você que está me ouvindo agora que o cenário é improvável. Deus diz para você hoje: busque viver. Não queira entender o que eu estou fazendo, pois eu sei como trabalhar. Eu sei como fazer o milagre acontecer. E será mistério que eu farei na sua vida. Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 37, o anjo Gabriel falando para Maria. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. São nessas palavras que nós temos que nos apegar. Lucas 1:37. É até um versículo muito conhecido, né, irmãos? Que muita gente sabe até de cor. Pois é, precisamos colocá-lo em prática. Lembrando diariamente que por nosso Deus não tem nada impossível. Deus disse que vai curar. Irmã, ele falou, mas a situação é impossível. Ele vai curar. Deus disse que vai transformar. Irmã, vai, mas é porque, humanamente falando, não importa. Ele vai transformar. Deus disse que vai abrir a porta. Irmã, mas é porque é fora da lógica. Deus está dizendo: eu vou abrir a porta. Nós servimos a um Deus que não anda segundo o nosso cenário, mas ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Mesmo que hajam impossibilidades no nosso cenário, o nosso Deus permanece fiel. O nosso Deus, irmãos, ele lança a palavra e ele faz acontecer. Pare de ficar se preocupando com o cumprimento da palavra de Deus, achando que é você quem vai fazer com a força do seu braço. Achando que o seu cenário precisa estar totalmente favorável para que a palavra de Deus se cumpra. Não, você só precisa estar na posição. Você só precisa entender que quem faz milagres não é você, é Deus. E o restante quem faz por você é Deus. Declare comigo: quem faz milagres não sou eu. Quem faz milagres é Deus. Quem faz milagres não sou eu. Quem faz milagres é Deus. Quando Maria escuta o anjo Gabriel trazer aquelas palavras para ela, dizendo que não tinha nada impossível para Deus, nas promessas que ele faz, ou seja, naquilo que ele fala, Maria entendeu: eu só tenho que estar disponível para viver. E hoje Deus diz para você: só tenha a disponibilidade para viver. Só esteja disponível, Rasturibi Andaraia, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para viver o que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui para viver os teus planos. Eu não sei como, não sei quando, não sei onde, não sei os meios, não sei os métodos, não sei as formas, não sei como o Senhor fará. Mas de uma coisa eu sei: eu não preciso entender como o Senhor fará. Eu sei que o Senhor fará acontecer. Guarde esta convicção na tábua do seu coração. A promessa de Deus vai se cumprir independente do cenário. A promessa de Deus vai se cumprir independente das impossibilidades que há na sua vida. A história de Maria era, humanamente falando, uma história impossível para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas ela entendeu, mesmo que seja impossível, quem faz é Deus. E para ele não tem nada impossível.
segundo as suas promessas, aquilo que ele fala. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: meu Deus não errou o endereço, mas ele me fez promessas e ele vai cumprir. O meu Deus não errou o endereço, mas ele me fez promessas e ele vai cumprir. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer e o nome dele será glorificado de maneira extraordinária na sua história, como foi na história de Maria, mas não queira entender. Pois o nosso Deus surpreenderá o seu coração. Irmãos, para vivermos grandes projetos, a gente não tem que ficar buscando entender. Para vivermos grandes propósitos de Deus, só precisamos estar disponíveis. Eis-me aqui, Senhor. Versículo de número 38. Então disse Maria: que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer na minha história, mas de uma coisa eu sei: para o Senhor não existe nada impossível. O que você precisava saber, você já sabe. O que Maria precisava saber, ela já sabia. Que o Senhor não erra endereço e Ele faz promessas conforme aquilo que Ele pode fazer e que Ele vai fazer. A sua parte é crer. A sua parte é confiar. A sua parte é agradecer porque você é agraciada. Você é agraciado por Deus, pois Ele te escolheu para viver promessas. Ele te escolheu para viver milagres. Ele te escolheu, Rabasturibiandaraia, para viver o sobrenatural. E não importa o cenário, não importa o que você está vivendo. O cenário de Maria era totalmente contrário a outra coisa. As palavras de Deus para a história dela eram um desafio. Iria mudar todas as rotas que Maria havia planejado para a vida dela. Eu sei que tem promessas, irmãos, na nossa vida que mudam todas as nossas rotas. Se for preciso Deus mudar rotas, se for preciso Deus mudar planos, se for preciso Deus tirar você de lugares, te dar novas estratégias, Ele vai fazer. Deixe Ele trabalhar, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E Ele diz para você: tudo vai acontecer conforme a minha palavra, porque eu trabalho no meio da impossibilidade. Eu faço o impossível acontecer para que o meu nome seja glorificado, diz o Senhor. No meio da impossibilidade, o nosso Deus trabalha. No meio da impossibilidade, o Senhor nos faz viver milagres. Irmãos, a palavra já diz milagre. Milagre quem faz é Deus. E Ele pega um cenário impossível e faz acontecer o extraordinário. O ventre de Maria gerou em meio à impossibilidade. E até hoje não tem lógica e nem explicação o que aconteceu com Maria. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não terá lógica humana. Tem coisas que não terá explicação. Então não busque entender, não, viva. Quando a gente busca viver, os nossos dias são mais leves. Talvez você tenha levado fardos pesados. O seu dia tem sido pesado porque você está buscando entender. Ao invés de viver milagres, compreenda de uma vez por todas as rotas, as direções, as instruções que Deus nos entrega. É porque Ele já sabe o resultado do que vai acontecer na nossa vida. Então Deus não erra endereço. Deus havia escolhido essa jovem de Nazaré, uma moça humilde, mas que Deus tinha um grande plano na vida dela. Deus escolheu você no meio da impossibilidade. Irmã, eu sou de uma família de classe média baixa. Eu sou de uma família onde não há pastores e Deus disse que eu vou ser um pastor. Irmã, eu vim de um povo aonde as pessoas bebem, aonde há maldições sobre a vida deles. E o Senhor diz que vai me salvar para que eu possa ser uma missionária. Irmã, eu vim de uma família disfuncional. E Deus disse para você: não importa. Não importa de onde você veio, não importa o que te cerca, não importa as impossibilidades, Deus diz que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Irmã, na minha família não tem pessoas que concluíram a faculdade, Deus diz que vai me dar um diploma. E Deus diz para você hoje: não importa o que há no meio da sua família, o que importa é a minha palavra sobre a sua história, e eu velo sobre ela para cumprir. Deus, irmãos, vai fazer pessoas aqui viverem o extraordinário.
em meio a cenários de impossibilidades. E Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, como ele fez na história de Maria. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai glorificar o nome dele na minha história, como ele fez na história de Maria. Eu creio que o meu Deus vai glorificar o nome dele na minha história, como ele fez na história de Maria. Maria não buscou entender, Maria viveu. Só viva. Eu sei que tem coisas que soam como loucura aos nossos ouvidos, e principalmente, irmãos, aquilo que é espiritual. E principalmente as revelações dos céus, porque Deus ele vê de maneira diferente da gente. Então, às vezes, as palavras que Deus direciona para a nossa vida, as promessas, aquilo que Deus fala conosco, vai parecer ser loucura humanamente falando. Mas nós temos que acreditar piamente, como Maria acreditou, sabendo que para Deus não existe nada impossível. O mesmo Deus que cumpriu na história de Maria o que ele revelou, o que ele prometeu, o que ele falou, é o mesmo Deus que vai cumprir na sua história o que ele falou ao seu respeito. Deus, ele faz o impossível acontecer. Só viva, pois milagres não têm explicação. A gente só vive e tem a disponibilidade para que Deus possa fazer na nossa vida o impossível acontecer. Esteja disponível e o restante Deus fará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Jesus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor trabalha de maneira diferente. E em meio a impossibilidades, o Senhor faz os milagres acontecerem, porque o Senhor não trabalha no cenário provável. O Senhor não dá, Pai, a tua glória ao ser humano, mas o Senhor faz aquilo que humanamente falando é loucura. Para que a gente venha entender, Pai, que não é sobre a nossa força, que não é sobre o cenário, não é sobre a nossa ajuda, é sobre a tua palavra. Havia uma palavra impossível sobre Maria e ela acreditou. Acreditou e disse: eu estou disponível para viver este projeto, mesmo que eu não entenda. Que os teus filhos possam, meu Deus amado, fazer como Maria hoje, ter a disponibilidade de viver os teus propósitos, os teus desígnios, mesmo que eles não compreendam, Pai, pois milagres não têm explicação. Nós só temos que viver, pois o Senhor é quem faz o restante na nossa vida. Nós só temos que acreditar, nós só temos que ter fé, pois é o Senhor que faz o impossível acontecer. Foi o Senhor, Pai, que fez Jesus ser gerado no ventre de Maria quando tudo era impossível. E é o Senhor quem vai fazer para este casamento ser restaurado, este ministério, meu Deus amado, crescer, estas finanças serem abençoadas. É o Senhor quem vai fazer o impossível acontecer e o teu nome ser glorificado na história do teu filho e da tua filha, como houve aqui milagres na história de Maria, porque ela creu. Que os teus filhos acreditem, Pai, que haverá milagres também, o impossível vai acontecer na história deles e o teu nome será glorificado, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Eu não sei o tamanho da promessa que Deus te fez, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Diante das promessas que Deus te fez, não existe nada impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer. Acredite como Maria, sem querer entender como, quando, onde vai ser. Somente esteja disponível para viver os propósitos de Deus, pois Deus, Ele vai surpreender o seu coração. Da mesma forma que Maria teve disponibilidade e ela viveu um plano extraordinário de Deus nessa terra. Se você tiver disponibilidade e não quiser entender tudo, mas viver os propósitos de Deus para a sua vida, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história e o extraordinário acontecendo. Maria disse: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Tenha essa disponibilidade, pois certamente Deus vai honrar você, vai honrar a sua fé e você viverá os propósitos de Deus. Lembre-se de uma coisa: não dá para viver propósitos de Deus onde há oscilação, onde há medo, onde há incredulidade. Acredite, Deus, Ele tem o melhor para você e os propósitos dele vão sim se cumprir na sua vida, mesmo que o cenário seja impossível, pois o nosso Deus é especialista na impossibilidade. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.